prático é genérico. Isso. Eu costumo dizer que é genérico. Beleza. No que está escrito, parece que é pouca coisa. Mas hoje vamos trazer uma atualidade que o povo gostaria de ouvir. Por exemplo, você está candidato a deputado federal. Então, que dentro das limitações, até porque, né, temos leis, o senhor também tem leis, na linguagem popular para o povo, o que é o deputado federal? Para o povo poder entender. Bom, hoje a visão, né, da sociedade mudou muito em relação à política. Até 2018 a política era vista numa forma muito ampla e muito aberta, aquela ideologia de que político só é para ganhar dinheiro, só é para benefício próprio, etc. Hoje a visão mudou. Então, o que as pessoas esperam mais por conhecimento de causa, principalmente quem frequenta muito as redes sociais, que hoje se fala muito em política nas redes sociais, é um político participativo. O político que esteja envolvido com as questões que sejam de benefício para a sociedade e não para benefício próprio. Então esse é o ponto. Isso hoje é o que as pessoas pesquisam em mim, perguntam em mim, né, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer quando for eleito, o que eu acho mais importante. Então nós precisamos avaliar a feitura do que é feito. Por exemplo, se você pegar, vou dar um exemplo aqui claramente, se você pegar um governo de 13 anos anterior ao governo atual, você vai ter uma noção de avanço social que nós tivemos em 4 anos contra 13. Fora os que foram anterior ao governo petista. Então, acho bonito enfatizar aqui que, por exemplo, obras que foram inacabadas foram terminadas nesse governo. Então, quando eu estou querendo dizer que houve uma mudança nesse sentido, é porque antigamente, se um político começa uma coisa e ele saía, o outro que entrava deixava aquilo dele. Por exemplo, o Brizola. Brizola construiu mais de 500 brizolões. Quando ele saiu do governo, que o outro assumiu, os 500 brizolões foram todos abandonados. Dinheiro público jogado fora, toda uma teoria que foi calcada em cima de uma educação voltada 24 horas para o adulto, tudo isso foi largado. Mas por quê? Porque era o PDT que fez e agora era um outro segmento que estava assumindo o governo, né? Então, uma das coisas que mudou a concepção foi isso, né? Esse governo agora terminou a transposição do Rio São Francisco, levou água para o Nordeste, estava tudo ali parado, mato crescendo. Por quê? Não vou fazer porque foi o PT que começou? Não, o PT começou e não terminou? Pois eu vou terminar. Então é isso que as pessoas começaram a ver. Foi isso que começou a dar credibilidade àqueles que querem entrar e querem fazer. Então eu, como deputado, deputado federal, é minha obrigação não só ajudar o Rio de Janeiro com verba parlamentar. O que os deputados fazem com a verba parlamentar? Eles não dizem. É como se fosse um cabide secreto, em que esse dinheiro vai para a mão deles, mas ninguém sabe o que eles fazem com esse dinheiro. Enquanto que temos vários segmentos da sociedade precisando de apoio financeiro, instituições cooperativas e outros segmentos que necessitam de suporte financeiro que um deputado pode dar, e ele se nega a partilhar com a sociedade aquilo que não é dele, é da própria sociedade. É direito dela. Ele deveria de estar repassando isso para ela. Então, esse é um. Outro são as leis vigentes que nós temos, leis do governo federal, por exemplo, que são de interesse, são de benefício para a sociedade, e nós ficamos vendo essas pautas morrerem. E para terminar aqui rapidamente aqui para você, eu procuro ser um pouco bem objetivo, né? Sim, por exemplo, agora foi aprovada a lei 14.431, que dá 5% de aumento de empréstimo consignado para os pensionistas do INSS. Os militares ficaram de fora. Por quê? Por que os pensionistas ficaram de fora? 5%. Porque o Lula, no governo dele, com o PFHC anterior, já tinham liberado os contra-cheques dos militares para 70% de desconto. Então hoje, se você pegar 70%, se um militar, um terceiro sargento da Marinha, vou usar como exemplo, ganha R$6.000, 70% são, o banco pega todo mês do bolso dele R$4.200. Ele vive com R$1.800. Se for dar desses 5% para ele, ele vai extrapolar o teto limite dele, vai para 75%.
Ele vai viver com menos de R$ 1.500, praticamente um salário mínimo melhorado que vai estar sendo dado para o militar. Aí eu pergunto para você, mas por que o militar chegou a esse ponto de estar pegando empréstimo consignado, se endividando? Porque não tinha aumento. O arroz aumenta, o feijão aumenta, o óleo aumenta. Pois é, mas o militar não acompanha. Não existe reajuste linear para o militar. E por que não existe? Para a gente fechar o balão. Porque ele não tem uma voz representativa lá no Congresso para lutar e brigar por ele. Então, entram lá, fazem o que querem, como querem, e ele tem que se contentar com as migalhas que caem das mesas do Congresso Nacional. Eu vou fazer uma pergunta, mas que não é algo provocativo, né? Eu acho que os presidentes e afins, deputados, senadores, deveriam pensar no conjunto, né? Porque não adianta nós termos um militar que recebe 6, 7 mil, a população recebendo quase 1.300 somente. E vir a dizer, né, achar que o jornalista, o comunicólogo, que a população, seja formada ou não, tem que chupar sorvete pela testa, abre aspas, fecha aspas, né? Por que o salário mínimo vem a ficar tão defasado? Isso aí é uma das questões. Está entendendo? Eu entendi. Não é uma provocação, mas é que assim, é claro, temos que enaltecer também o militarismo, os militares, mas eu acho que a população, se consegue viver com 1.300, um militar consegue também viver com 6 mil. Claro, evidentemente, que cada um gasta o seu dinheiro conforme quer, conforme gosta, né? E a população, como é que ela pensa nisso tudo, mediante dentro da sua fala? Pois é, justamente o ponto que eu acho que a sociedade, ela precisa sair desse... eu quando digo a sociedade, eu não estou falando a sociedade em si, porque a sociedade é fruto do meio. Sim, a verdade é que é uma dessas. Ninguém mora na favela porque quer. Não. Ninguém mora numa comunidade porque quer. Cheio de falta de ele mora, infelizmente, porque a situação social dele exige que ele vá morar num ambiente como esse. Então a realidade é uma só. Eu acho que o Brasil, ele necessita de um desenvolvimento, de crescimento social. Se lá na bandeira nacional está escrito ordem e progresso, e já estamos começando a ter ordem com o fim da corrupção, precisamos investir no progresso para que todos tenham na mesa os mesmos benefícios que outras categorias têm. Não é deixar o rico mais pobre, é trazer o pobre na mesma condição que o rico, porque podemos ser sim uma Suécia bacana. O Brasil é rico em riquezas minerais, em riquezas de agricultura, em todos os segmentos o Brasil é uma beleza. O que está faltando? Boa vontade em transformar as pessoas sociais dentro de um segmento de crescimento. Agora, para muitos políticos, meu amigo, é interessante manter do jeito que está, porque de 4 em 4 anos ele aparece oferecendo. Eu vi agora há pouco tempo algo que aconteceu na Baixada Fluminense. Um candidato que em 2018 esteve lá e disse que ia fazer o conserto de uma vala, ia acabar com uma vala pública. E prometeu e jurou que faria isso, e o povo ficou esperando ele fazer. Quando foi agora, nas outras, ele apareceu de novo, e aí o morador perguntou para ele, mas o senhor não disse na gestão passada que ia fazer? Não, eu disse naquela, mas eu prometo que nessa eu vou fazer. Jogaram ele dentro do balão. O povo não esquece, né? O povo não esquece. Com certeza que não. Olha, Sargento Alexandre Martins, o povo